Gente, nós temos aqui uma campanha, quarta-feira, é a mesma campanha que tem lá no Pastor Bota, que é a campanha da lavagem do coração. É a campanha da lavagem do coração. Essa campanha da lavagem do coração, vocês estão entendendo direitinho? É uma campanha que ela é inspirada lá no livro de Mateus, né? E a gente, vamos dar um pulinho lá hoje para a gente estudar sobre isso lá. Por quê? Porque Jesus, ele disse o seguinte, que é bem-aventurados limpos de coração, não é isso? Porque eles verão a Deus. Essa aqui. Então, por quê? Porque Jesus Cristo, ele já nos limpou. Tem que limpar. Jesus disse o seguinte, que para Nicodemos, né? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aqui, gente, o pecado, ele funciona assim, desse jeito. Agora, eu acho que tá certo agora. Era assim que ficava. Desse não. Porque o pecado, ele funciona desse jeito. O pecado, nós não podemos... Acho que hoje que era de 200. Sei não, mas enfim. Então, o que acontece? O pecado, ele funciona desse jeito. Nós não podemos se acomodar a ele, nem se acostumar a ele. Eu sempre explico aqui na igreja, tem pessoas que falam assim, pastora, mas todo mundo peca. Não existe ninguém perfeito, a senhora não peca? Espera aí, pessoal. Jesus, ele disse assim, se você, aquele que diz que não tem pecado, estão prestando atenção direitinho? Olha, eu vou te falar um negócio, quando eu ia para a igreja, eu levava a Bíblia, eu levava papel para me anotar. Você entendeu? Até hoje a minha Bíblia, ela é marcada, marca texto. O pastor prega, eu marco aqui, para depois eu meditar naquilo ali. Se você não conseguir prestar atenção no que Deus está falando, você perde sua bênção, entendeu? Então, deixa eu te explicar. Jesus, ele disse assim, aquele que não tem pecado, ele é mentiroso, aquele que disser que não tem pecado. E a verdade não está em vós. Realmente não existe ninguém perfeito. Mas todo mundo peca. Uma coisa é você se esforçar, você vai se esforçar para guardar os mandamentos do Senhor. A Bíblia fala que é muito sério quando você peca voluntariamente. Você sabe que é pecado, você faz. Tá bom, isso não é legal, isso é um tipo de tentar a Deus. Entendeu? Não é para você fazer isso de jeito nenhum. Então a Bíblia diz o seguinte, filhinhos, não pequeis. A Bíblia ainda está falando bem claro isso, lá no primeiro epístolo de João. Não pequeis. Mas se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai. O que significa isso? Não é para você pecar, mas se sem querer você cair numa tentação, você vai recorrer ao perdão de Deus. Mas você vai se esforçar ao máximo para não pecar. Então vamos supor um exemplo. Rasgou uma calça minha lá em casa. Rasgou, pastor? Não, estou dando um exemplo. Acabei de falar que é um exemplo, entendeu? Rasgou uma calça minha lá em casa. Aí eu vou pegar uma agulha, uma linha e vou costurar minha calça. Eu sou uma costureira? Eu sou costureira? Não. Eu costurei uma calça porque eu tive necessidade. Foi uma emergência que aconteceu ali, eu peguei a agulha e costurei a minha calça. Estou falando um exemplo, porque quem costura até minha roupa para mim é minha mãe. Deus abençoe, mãe, a paz do Senhor, porque a minha mãe é costureira. Eu não, mas ela é, entendeu? Ela que ajeita nossas roupinhas lá em casa, faz algumas roupinhas para mim. Então, o que acontece? Eu não sou uma costureira. Eu posso costurar aquilo ali porque tive uma emergência e eu costurei. Isso não faz de mim uma costureira. Foi um eventual, entendeu?
Agora, se eu trabalhasse com costura, todos os dias eu costurasse minha calça, a roupa dos outros, eu vivesse costurando, aí sim, eu vivia disso, eu vivia da costura, aí sim eu seria uma costureira. Sim ou não? Mas o que tem a ver costura com pecado? Aí é que eu vou te falar. É diferente você viver em santidade sem querer você cometer um erro. Você vai recorrer à misericórdia de Deus, à graça de Deus e tal, pedir perdão de Deus. Agora, quando você tem um pecado na sua vida, que não é de vez em quando, você constantemente você comete aquele pecado, todos os dias. Aí isso aí você não pecou, você está no pecado. Você está entendendo? Você não pecou sem querer, você está vivendo no pecado. E viver no pecado, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Pula fora, começa a pedir força a Deus, ora a Deus. Porque se você morrer de repente, para onde você vai? Se você morreu separado de Deus, porque você viver no pecado é uma separação entre você e Deus. Você está entendendo? Você só escapa se Deus vê, no mínimo, que você está lutando contra aquele pecado. Ah, Deus, eu não quero, eu preciso da tua ajuda. Deus está vendo que você está batalhando ali em oração, buscando a Deus para se livrar daquilo ali. Agora, se você tiver acomodado aquilo ali, isso aí não é legal. Não é legal. Então, mesmo, o mínimo que for, por mais pequenininho que pareça, se tem um pecado na nossa vida, a gente tem que tirar. Pastor, e como é que eu tiro? Porque eu já tentei parar com isso que eu faço de errado, eu não consigo. Sabe como você para? Sabe? Você não consegue parar. Que isso? Sozinho. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Primeiro passo, você tem que ouvir a palavra de Deus, que é ela que vai te libertar. E ela vai nascer uma fé em você, para você lutar contra aquilo ali. Você está entendendo? Qual é o próximo passo? Você tem que querer. Você tem que ter a noção de que aquilo ali é errado. Enquanto você achar que está certo, você não vai lutar contra aquilo ali. Você está entendendo? Como por exemplo aqui, eu prego aqui, é um exemplo que eu estou dando, eu prego aqui sobre dízimo. Dízimo é um mandamento do Senhor? É, mas nem todo mundo acha que é. Tem gente que, que bobeira. Então você vive naquele pecado, porque você não aceita que aquilo ali é um mandamento. Quer dizer, se eu não entender que eu estou fazendo errado, ou achar que isso não tem nada a ver, eu vou continuar fazendo errado, eu não saio daquele pecado. O desobedecer o pai e a mãe. Isso a Bíblia diz o seguinte, que é um mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, não é isso que está escrito lá? Ó, gente, isso que eu faço aqui na igreja é o que você tem que fazer. Eu não estou lendo isso, mas eu estou te explicando o versículo certinho. É o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. Então isso é um mandamento, sim ou não? Então se eu saio disso aí, eu não faço isso aí. Tem muita gente que acha que é bobeira. Isso aí é uma bobeira. Então se você achar que é bobeira, você não vai fazer, você vai continuar no pecado. Então você tem que se convencer do seguinte: tudo, exatamente tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Primeiro você tem que se convencer disso. Se Deus está falando aquilo ali, é porque é. Entendeu? Senão você vai achar que não, que exagero do pastor, da pastora, e você permanece naquele erro. Entendeu? Não. E tudo que é errado, a gente tem que mudar, tem que pedir força a Deus. E tem coisas que é errado que passa despercebido. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, não estou generalizando, igual eu quando vim do mundão. Eu só bebia, fumava,
fazia outras coisas mais, eu vim do mundo, então eu bebia, fumava, usava droga, fazia aquelas coisas todas. Então, quando eu vim para a presença de Deus, que eu fui liberta, eu pensei que já estava tudo certo. Agora eu estou livre. Não, aí que começa a batalha. Aí que começa. Por quê? Porque eu achava que era só se ver livre dos vícios. Eu já não bebo, não fumo, não cheiro, agora eu estou bem. Não. Tem coisas que é pecado que passa muito despercebido. Você falar mal da vida de alguém é um pecado, seja quem for. Você reclamar da vida. Pastor, mas todo mundo reclama, mas é um pecado. Esse é um pecado que a maioria do povo ficou caído lá no deserto. Está lá em 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como aquele povo lá, murmurou e foram destruídos. Preste atenção, pelo destruidor. Toda pessoa que reclama, ela está abrindo uma porta para esse espírito destruidor. Você já pararam para pensar nisso? Quando eu não dizimo, eu abro uma porta para quem? Para o devorador. Quando eu reclamo, eu abro para o destruidor. Pastor, o que é isso? Tudo começa a dar errado. Ele entra e começa a destruir sua fé, começa a destruir sua prosperidade, tenta destruir sua família, tenta destruir suas coisas dentro de casa. Pastor, eu não entendo, lá em casa um tal de quebrar agora, eu troço escangalho, outro escangalho. Do nada o troço para. Mas você anda reclamando da vida? Nada parece que dá certo. Minhas contas foi tudo bloqueado, eu não sei o que, o telefone não quer funcionar mais. Hoje eu prego isso, não porque só está na Bíblia, mas eu já vivi isso. Nada meu dava certo. E quanto mais dava errado, mais eu reclamava. Deus que me perdoe, não é possível que nada meu dá certo na igreja. Até que um dia eu escutei meu pastor pregando, eu falei, caraca, então é isso que está acontecendo na minha vida. Eu lembrei que eu reclamava o tempo todo, eu falei, então é isso que está. Gente, eu fiquei sem nada. Até meu celular com a tela toda rachada, de madrugada o pessoal, alô, o celular se ligar para os outros sozinho. Eu ficava cheio de vergonha. Eu ficava cheio de vergonha, pessoal. Alô, de madrugada. Eu, poxa, desculpa, me perdoa, foi sem querer, o celular ligou. Ligava sozinha. Eu tentava escutar a pregação lá do pastor Mota. Eu tinha que enfiar o celular no tempo do ouvido, assim mesmo assim não dava para me ouvir direito. Terrível. Uma pindaíba, tudo meu dava errado. Deixa rapidinho Mateus e vamos ver isso lá no 1 Coríntios. Isso é importante você saber, porque senão você não entende. Aí igual o irmão Anderson falou ali no negócio de trânsito, até no trânsito quando eu saio, eu oro a Deus, falo, Senhor, não deixa eu reclamar no trânsito, porque é um lugarzinho para tentar a gente reclamar. Entendeu? Esse é um lugarzinho. Aí às vezes eu boto lá o louvor, não vou reclamar. Aí eu vou lá com o louvorzinho ligado, porque não é fácil não. No trânsito não é fácil não reclamar. Tem que ir orando. Eu falo, não vou. Tem um monte de dia eu estava até com o louvor ligado, eu não vou reclamar. Entendeu? O meu pai era grande, quase chamou de demoniano. Oi? Aí botei o louvor, comecei a botar o louvor. Bota o louvor, começa a louvar. É igual hoje, eu estou vindo de lá, você não me viu lá? Eu estou vindo de lá ali naquela. Essa é General Milha, não é? Aquela rua. Estou vindo ali, o cara está vindo de moto na minha frente, não é? O cara de moto com a mulher devagarinho na minha frente. Só que o cara, ele não estava nem desse lado e nem desse lado. O cara estava na minha frente. E o cara devagarinho, eu cheio de pressa. Falei, caraca, esse cara não vai sair da minha frente não com essa mulher.
E ele lá, devagarinho, eu falei, olha onde ele está. Ele não está nem no carro do lado e nem do outro, ele está na frente do carro. E o cara não passava direito. Aí ele assim, quando ele ameaçava ir para lá, que eu ia cortar ele voltava no meio da rua de novo. Aí eu ficava de umas 2, 3 vezes eu tentei cortar ele voltou no meio da rua. Eu falei, pô. Aí finalmente eu consegui cortar ele. Eu vou cortar esse cara, senão eu não vou chegar lá mais. Aí quando eu fui olhar, aí é que eu entendi por que ele estava vindo lá de cá, devagarinho assim no meio da rua. Porque ele estava com uma criança lá na frente. Uma criancinha pequenininha. Aí estava a mulher, ele e uma criancinha pequenininha assim na frente, assim, eu acho que ele estava com medo de, sei lá, estava indo bem devagarinho de cadeira, mas na frente dos outros, pô, se a gente não cabe na frente dos outros, é porque eu sou uma pessoa assim, graças a Deus, sou uma pessoa calma, tranquila, isso é outra pessoa. E até essa daí na frente, não pode, se decide para onde você vai, aí, entendeu? Se é outro, tem gente que não tem paciência não. Aí eu consigo cortar ele embora. Então o trânsito é um lugarzinho que, se você não vigiar, você reclama. Você reclama por quê? Por causa assim, por mais que você tenta ir direitinho na sua mão, no sinal, tudo direitinho, tem uns que faz igual o irmão antes falou ali. Faz errado, se deixar ainda reclama contigo aí, então você tem que vigiar. Então lá no 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, né? Lá no 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, lá no 1 Coríntios 10, versículo 10, amém? Olha, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Lá no livro de João, eu ia ler essa passagem lá hoje, mas eu resolvi não ler. Porque não foi lá que Deus queria falar. Vocês estão ouvindo direitinho? Quando você tem um espírito, não é que vocês têm, estou falando quando tem um espírito agindo na pessoa, a pessoa não tem paciência de ouvir a palavra, sabia? Não tem. A pessoa fica incomodada, ela tem, se o culto demorar, incomoda ela ou ele, isso não é legal. Porque quando a gente não tem tempo para Deus, fica difícil Deus cuidar da nossa vida. O Senhor, Ele é o que tem fôlego da nossa vida nas mãos dEle. E Deus, Ele observa essas coisas. Como que tudo, às vezes a pessoa tem tempo, tem paciência, senta, vai ver um filme, tu fica lá, ó, senta lá no celular, tu fica horas ali, e às vezes a pessoa não fica entediada. Como você mandou? É esse aqui. Agora, quando é para ouvir a palavra é chata, o culto está demorando demais. Isso não é legal, gente. Deus fica observando se a gente está com Ele porque amamos Ele ou se está por estar. Você está entendendo? Tem pessoas que vão para a igreja por isso, sabia disso? Tipo assim, não, se eu sair da igreja vai dar ruim para mim, mas não é isso que Deus quer. A Bíblia diz que o primeiro mandamento de todos é você amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quando as coisas de Deus é chato para a pessoa não está bem com Deus. Tu sabia disso? Não está, porque a Bíblia diz que aquela pessoa que está com Deus, é o Salmo 1, diz que o prazer dela está na lei do Senhor, e nela ela medita de dia e de noite. A pessoa, quando está com Deus, ela tem prazer de ouvir um louvor, de cantar um louvor, de ouvir a palavra não é chata, a pessoa gosta de ouvir a palavra, gosta de se alimentar da palavra de Deus. Você está entendendo? Você orar não é chato, então você tem que observar quem é que está reinando na sua vida. Você entendeu? Sim ou não? Você tem que observar. Às vezes tem pessoas que tudo para Deus é às pressas. Vai fazer uma oração às pressas, vai ouvir a palavra às pressas. Não tem nem tempo de cantar um louvor para dizer, irmão, preste atenção, você está muito longe de Jesus ainda. Você ainda não se converteu de verdade, não. Isso é um perigo. Pastor, por que isso é um perigo? Porque a pessoa, quando ela fica muito mais
para lá do que para cá, uma hora ela vai tombar para algum dos dois lados. Ou você vai mudar o seu jeito, vai se converter mesmo, ou você vai acabar tombando para o outro lado, porque você já está no raso. Você está entendendo? Sim ou não? Isso está lá no Apocalipse. O Apocalipse ele diz assim, porque não és frio nem quente, porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Isso aqui que é uma pessoa morna. Ela nem tem prazer de tudo do mundo, nem tem prazer nas coisas de Deus. Ela é meio a meio. Ela nem é convertido mesmo, nem é do mundo. Mas ela não se decide. Tem hora que ela faz coisa do mundo, tem hora que ela faz coisa de Deus. Você está entendendo? Tem hora que está com Deus, tem hora que não está com Deus. Isso não é legal, pessoal. Eu já tive várias pessoas que passou nesse ministério que era assim, está desviada. Eu sabia que eu desviada, era muito frio, não gostava de ouvir a palavra, tudo era com pressa, está desviada. Elas não perceberam que o demônio já estava agindo na vida delas. Você entendeu como é que funciona? As coisas para Deus, tudo com Deus é santo em primeiro lugar. Para Deus você tem que dar o seu melhor tempo, o seu melhor ouvido, o seu melhor de tudo, o seu melhor louvor. Não é de qualquer maneira. Poxa, fala, não vai acabar logo esse culto. Não, você não está bem. Entendeu? Se você estivesse bem, você ia querer saber mais de Jesus, ia querer pegar a sua Bíblia em casa, meditar naquilo que você aprendeu na igreja. Orar em cima daquilo que você ouviu, assim você está bem. A pessoa quando está bem com Deus, ela quer ouvir mais, ela quer aprender mais, ela quer se aproximar mais de Deus, ela quer fazer mais para Deus. Entendeu? Sim ou não? Então a gente tem que observar isso. Então lá no 1 Coríntios 10, que a pressa, deixa eu te explicar uma coisa, a pressa aqui não é de você ir embora não, é de você aprender. Não adianta você ir para a escola, ficar cheio de pressa de chegar lá no final de ano para fazer a prova, mas tu aprendeu para fazer a prova? Ai, estou doida para acabar logo as aulas, mas quando chegar a hora da prova, tu vai saber fazer? Você está com pressa de acabar as aulas, mas você aprendeu? Você está entendendo? Sim ou não? Então a igreja não é assim não, pressa logo de ir para a igreja, não, irmão, você está aprendendo com Jesus para botar em prática lá fora? Não, e se Jesus vier de repente pegar você assim, despreparado, você não aprendeu nada, eu estava sempre correndo com pressa, e aí? Não adianta ter pressa de correr para ser arrebatado, não, só vai ser arrebatado, né? Estão preparados. Coisa é séria. Então lá no 1 Coríntios 10, versículo 10, acharam aí? Olha só, e não murmureis, não é isso? Como também alguns deles murmuraram. E o que aconteceu com eles, pessoal? Pereceram pelo destruidor. Sabe o que é isso que eles pereceram? Eles morreram pelo destruidor. Pastor, o que é isso? É um espírito destruidor. O que um espírito destruidor faz? Estranho. Toda pessoa que murmura, que reclama, as coisas dela não dão certo. Repara só. Fica dando tudo errado. Porcaria, lavar roupa, não tem sol. Quando você vai lá olhar, acabou a água. Não acredita, agora nem água não tem. Mas por que você está murmurando? Você está murmurando na vida. É sério, estou te falando. Aí você vai lá de novo, vamos com mortandela, daqui a pouco você sai ali, torce o pé, ai, cada vez vai piorando mais. Pronto, agora é pão com mortandela, não anda mais. Você está entendendo? Cada vez vai piorando mais. Porque é um espírito destruidor. Não tem lá no mundo que eles costumam falar assim, poxa, mas quanto
mais a gente reclama, mais piora. E piora, por causa disso aqui. Se abrir uma porta para o destruidor. Irmão, para com isso, isso é sério. Se segura, tem coisa que é para provocar você, para você reclamar. E tem dia que parece que é o dia mau. Assim que tu sai da cama, já começa a dar tudo errado, que é para ver se você reclama. E o diabinho fica lá na tua orelha. Ah lá, tá vendo? De novo acabou a água. Aí você vai lá, não, glória a Deus, em tudo dá graça. Aí liga o fogo, acabou o gás. Aí, ó. Tá tudo dando errado, até teu gás acabou. Tudo para você não reclamar da vida. Você tá entendendo? É sério. Ai meu Deus, cadê o dinheiro que eu ia comprar o gás? Sumiu, meu cara. Minha conta não abre de jeito nenhum. Morre sério. Não murmureis. Aquele povo lá do deserto deu ruim para eles. Caiu um montão de gente lá de reclamação. Tem gente que reclama o dia todo. Se faz sol, a pessoa reclama. Se chove, a pessoa reclama. Se tem café, a pessoa reclama porque o café está forte demais. No outro dia reclama porque o café ficou ralo demais. No outro dia reclama que nem café não tem. E vai embora. E vai embora. Então, pessoal, aprenda isso. Pede perdão a Deus. Ora a Deus e aprenda a dar graças. Jesus, ele pegou, quantos pães, né? Tá? Sempre confundo, ele era 3 peixinhos, 5 pães, não, mas teve outro que era 3, não? Era 2 passagens da multiplicação dos pães. O outro não era 3 peixinhos. A marca parecida dessa daí, de 5. Eu acho que é 7 pães. E 3 peixinhos. Não, acho que a gente fala. Então, resumindo, 5 pães e 2 peixinhos, né? Para alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas. Não era para Jesus estar reclamando. A gente aqui nesse deserto, com fome, não tem nada aqui, cheio de mosquito. Todo mundo com fome, agora que miséria que tem. 5 pães, 2 peixinhos. Como é que eu vou alimentar esse povo todo com essa miséria? Podia ter falado isso. Mas não, sabe o que ele fez? Ele pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, deu graças a Deus, abençoou. E aquilo ali se multiplicou, alimentou todo mundo, sobrou acho que 12 cestos, não foi? Já sobrou. Mas por quê? Ele de vez reclamar, ele deu graças. Gente, isso é uma experiência. Você vai lá na geladeira todo dia, frango, Deus que não quer ver. Pai, não estou cansado mesmo. No outro dia nem frango não tem. Vai ter o ovo. O ovo no frango. E se você reclamar muito do ovo, daqui a pouco nem ovo não tem. Ele vai piorando. Aí ele fala, mas é Deus que está me castigando. Vamos repetir isso aqui. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E o que aconteceu com eles? Pereceram por quem? Por Deus? Não, pelo destruidor. Você está abrindo uma porta para o destruidor entrar. Daqui a pouco seu celular não liga de jeito nenhum, a televisão não bate. Você, meu Deus, o que deu? Sério? Os troços estão tudo escancarando dentro de casa, não é possível. Quebrou tantos copos, só ficou um. Você está reclamando, irmão. Os bichos estão tudo zureta. Não sei o que está acontecendo, mas para de murmurar, não murmureis. Aí vai no mercado. O mercado também é outro lugar que eu entro lá. Gente, eu profetizo que está tudo tão barato no mercado. Eu não posso ficar murmurando, entendeu? Eu murmuro o tempo todo. Eu fui lá pegar uma fruta hoje, eu olhei o preço da fruta, não foi? Falei, gente, glória a Deus, que a gente comerá o melhor dessa terra. Eu dentro do mercado. A gente comerá o melhor dessa terra com a fruta na mão. Mas olha só o quê? Eu não vou murmurar, amaldiçoar. Deus que me perdoe, olha só.
Entendeu? Trouxe pelo menos na crua? Duasinha eu trouxe. Não deu pra... Vai trazer 3, que são 3 dentro de casa. Mas ela não gosta não, ela não gosta. Daquela ali ela não gosta não. Pelo menos duasinha eu trouxe. Mas lá em casa, nem comia isso. Eu não comeu vegano. Devagarzinho. E engraçado eu lá perto do rapaz lá hoje. Eu lutando para não rir. Eu tô lá e tá o rapaz lá ajeitando o legume. E um senhorzinho parado lá, ele. Quanto que tá o quilo? É da cenoura. Aí ele, quanto que tá o quilo? Aí o moço, 1,49. Aí o senhorzinho, por quê? O senhorzinho serinho, mas deu pra ver que ele tava de propósito. O quê? 149? Aí eu tô quieta na minha, deu vontade de rir, eu não vou rir, não, senão vai pensar que eu tô debochando dele. Aí o rapaz, senhor, é 5,49. Aí ele, então, não entendi direito, 149? Aí o moço, senhor, é 5,49. Aí eu não aguentei não, comecei a rir, o senhorzinho, ele olhou pra minha cara, aí eu falei, caraca, 5,49 que eu não ia dar pra você levar não. Aí, meu Deus, é isso que eu estava pensando. Eu falei, não faz isso não, 149 que dá a cenoura. Aí eu falei, não ia dar para você levar não. Ele, nem se só se aumentasse o meu salário. Aí eu fiquei quieta na minha, eu pensei na minha cabeça, nem se aumentasse o salário dele, não ia dar o quê? Nem quilo de cenoura ia dar o quê? Quase R$80. Ah, Jesus, aí o senhorzinho tá lá. Aí o próprio rapaz que estava arrumando lá, vamos torcer para não chegar isso aí, porque você já viu o quilo do chuchu, quanto que tá? O quilo do chuchu E é um negócio que é só água. é só. Aí ele falou, o chuchu, aí ele falou assim, não, é por causa da safra, que não deve estar dando muito lugar. Eu falei assim, deve estar extinção. Deve extinção de chuchu. Gente, a gente não do mercado, a gente não. Aí eu saí dali rindo. Eu deixei o senhorzinho lá catando a cenoura dele rindo lá. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que levar num bom humor. Se você for ficar reclamando, que é isso, é aquele chuchu, ele vai parar. Não, e cuidar para você não amaldiçoar a tua vida. Tem gente que entra no mercado e se amaldiçoa. Desse jeito a gente vai passar fome, olha só. Está amaldiçoando a vida delas. Está amarrado em nome de Jesus. Jesus não disse que a gente vai comer o melhor dessa terra, nem que seja uma ginha, 2 gente. A gente vai comer o melhor dessa terra. O preço é grande, mas nosso Deus é maior. Entendeu? Em nome de Jesus, Deus vai. É que nem meu pastor falou lá, quando aumenta o preço das coisas, Deus vai aumentar a nossa renda. Alguma coisa ele vai fazer. Ou ele vai aumentar nossas condições, mas deixar a gente desamparado, ele não vai. Então você tem que ter cuidado para não murmurar. É verdade. E tem hora que abaixa. Por exemplo, um dia eu comprei batata, ela estava quase R$7 o quilo. Aí a última vez que eu comprei aqui no sacolão, acho que estava R$4, não estava? R$3,99? Tá, acho que R$3,99 ou R$4, um negócio assim. Não sei se foi R$2,99 ou R$3,99. Aí a batata estava bonita. Aí abaixou. Deve ser, né? É melhor aproveitar. O que eu faço? Quando eu pego assim uma promoçãozinha, aí eu compro bastante. Entendeu? Se não é de estragar, porque batata não estraga rápido, tomate já tem lá, né? Tomate você já tem que comprar verdinho, se você quiser deixar um tempinho. Se você comprar muito maduro, já é. Aí aproveita a promoçãozinha, é igual o leite. O leite lá muito barato hoje estava barato, não estava? Leite. Então, tem lugar que às vezes você pega uma promoçãozinha melhor ainda. Então, o que acontece? Tem que ter cuidado para não murmurar, gente. Glória a Deus. Agora vamos voltar lá no Mateus, que era para a gente ler o que a gente tinha que ler lá para a gente ir embora. Mateus 15, né, que eu falei. Vocês entenderam? Você já, fala a verdade, você já tinha parado para meditar nessa palavra?
1 Coríntios 10, 10. Vocês já tinham parado para meditar que eles foram destruídos, pereceram por um espírito destruidor? Vocês já pararam para meditar nisso? Está vendo como é bom meditar na palavra? Quer dizer, é um espírito destruidor que entra na vida da pessoa, que ela reclama. Aí destrói saúde, destrói prosperidade, destrói casamento, destrói sua fé, vai destruindo. É a mesma coisa aquela pessoa que não devolve a Deus o que é de Deus, é um espírito devorador. O que o espírito devorador faz? Aquela pessoa que é voltada para o lado de pornografia, essas coisas assim, aí ela está abrindo uma porta para aqueles espíritos babilônicos, sodomitas. O que aqueles espíritos sodomitas faziam lá em Sodoma e Gomorra? Espírito imundo de prostituição. Então toda pessoa que passa para esse lado, aí você abre a porta para ele. Não é que você ama isso, não. Você fez, aí você abriu uma porta, ele entra no seu corpo. Aí ele vai começar a te usar para fazer aquilo ali. Na verdade, você está sendo usado. Não tem aquelas pessoas que é usada por Deus? Você abriu a porta, Jesus entrou, agora Jesus está te usando como instrumento. Mas se você abrir uma porta para o mal, ele vai entrar e vai usar você. Está entendendo? Não é, mas eu sinto vontade de fazer uma coisa para mudar, porque tem um espírito usando você, o espírito sodomita. Não é você, é ele que está usando você, porque você abriu a porta para ele. Entendeu? Hein? Gente, isso aí é uma coisa que eu prego hoje com 100% de certeza. Você vê que uma pessoa que estava na prostituição se converte e não quer saber mais disso. Só muda mesmo. Mas por quê? Aquele espírito de prostituição sodomita, babilônica, saiu daquela pessoa. Então ela não deseja mais aquilo, ela acha até aquilo uma imundícia que ela fazia. Porque o espírito saiu dela ou dele. Estão entendendo, sim ou não? A mesma coisa que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, a mesma coisa é o vício. Você vê uma pessoa que bebe, uma pessoa que cheira, não é ela que está bebendo, nem ela que está cheirando. Ela abriu uma porta, aquele espírito entrou. Então é ele que usa ela para fazer aquilo ali. Por isso que a pessoa precisa de libertação. Eu, quando fui liberta da bebida, eu fui liberta da bebida e das drogas, mas eu não conseguia parar de fumar. Eu ainda fiquei 2 anos na igreja fumando. Aí eu cheguei no escritório, falei assim: pastor, eu queria pedir uma ajuda em oração. Por quê? Porque, pastor, eu já fui liberta da bebida, das drogas, mas o cigarro não consigo largar. E aí o pastor falou assim: tá vendo? Tu sabe que eu também já fumei, sabe? Eu falei: sei. Presta atenção. Um dia, a hora que você entender que não é você que fuma, você vai parar com isso. Mas eu era nova convertida, muito novinha convertida ainda. Aí eu pensei na minha cabeça: como assim não é eu que fumo? Claro que eu que fumo. É eu que pego o cigarro, boto na minha boca assim. Como é que eu que fumo? Como é que ele está dizendo que não é eu que fumo? Na minha mente eu ficava pensando assim. Deve ver aquela pessoa que não entendia direito, quando ele falou assim: Jesus fala, aquele que não beber da minha carne, ele falou assim, que Jesus, que ele não ia morrer, que ele era a ressurreição e a vida, o negócio, e o pessoal falou assim: como assim? Ele está dizendo que vai se matar? Como assim comer a carne? Porque ele não entendia. Eu naquela época não entendia. Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei: pastor, não está entendendo o que eu estou falando? É claro que eu não fumo. Eu que boto cigarro, fumo. Como é que não é eu? Aí ele falou para mim: ó, você vai para casa, medita nisso. Não é você que fuma. Aí eu fui embora, fiquei pensando nisso. Depois que eu fui entender. Sabe por quê? Eu passei de ônibus, no ônibus, ali em Nova Iguaçu, e aí o ônibus parou assim no ponto, parou no ponto.
para pegar alguém lá, o pessoal lá, e eu tô lá, sabe que o ônibus é alto, né? Só que o ônibus parou em frente a uma casa daquelas que vende negócio de santos que não, santo é Deus, aquele negócio de entidades. E tinha uma imagem grandona, desse tamanho, da pombagira. E a imagem da pombagira, assim, e nos pés da pombagira, muito cigarro queimado. Cigarro, fumada queimada, tudo no pé dela. E aí eu fiquei meditando quando eu era criança, que hoje em dia você não vê mais isso por aí. Porque hoje em dia as coisas do jeito que tá, eles não botam mais frango, eles botam caldo quinó. Entendeu? Eles não botam mais esse negócio não. Antigamente eles botavam, agora aquelas coisinhas buchudinhas assim de cachaça, já viu? Mas antes eles botavam aquelas garrafas de champanhe, não é? Aquelas garrafas assim de cachaça e maços de cigarro nas encruzilhadas. Você já viu isso? Quem já viu isso? Cigarro, maço de cigarro. Então, eles estavam botando aquilo ali, oferecendo aquele cigarro e aquela bebida para quem? Para quem, pessoal? Então, quem é que usa isso? Hã? Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, caraca, agora eu entendi que o pastor falou, que não era eu que fumava. Ué, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu falei, mas eu não vou continuar sendo marionete do diabo. Agora eu estou com Deus, ele não vai me usar mais, está amarrado no Deus. Eu entendi. O que ele quis dizer com isso? Cheguei em casa, depois de um tempo, eu postei um vídeo, porque tem gente que tem medo disso. Não, você tem que ver, tu não vai ficar vendo isso, perdendo tempo de ver isso, você vai ver Jesus. Mas eu botei por curiosidade. E aí eu vi uma sessão isso que eu acabei de falar, pombagira, mas é que eu nem lembro o nome dela, pombagira. E a mulher manifestava com a roupa de pombagira, e aí estava fazendo a sessão, né? E ela rodava, e tinha um cara do lado de cá, ela com a taça na mão, e um do lado de cá. O do lado de cá, onde ela estava com a taça, o cara ficava com a cerveja ali. Aí ele ia lá e enchia de novo. E do lado de cá, o pessoal dava cigarro a ela. Aí ela fumava, rodava, mais uma atrás da outra. Terminava, daqui a pouco ia lá, o pessoal fumava de novo, ela manifestava. Falei, não entendi. Pessoal, não é você. É algo que está usando você. Pastor, está amarrado no Deus. A mesma coisa é a pornografia. É a mesma coisa. Você vai olhar lá aquelas entidades, porque hoje em dia quase não pregam mais isso, que ninguém nem gosta de falar o nome do diabo, para ele ficar à vontade. Mas você vai olhar que tem o Xangô, tem outras coisas lá que eles, da sensualidade, Maria Padilha, que eles fazem isso. Você está entendendo? Xangô tem relação lá com a Maria Padilha, com a pombagira, aquela coisa toda. Então, esse negócio de pornografia, isso é eles que usam a pessoa. Mas eu sinto tanta vontade de fazer isso. A vontade não é sua. Naquela hora ali, ele está manifestado no seu corpo, usando você. E quer que eu te fale uma coisa? É triste você saber que está sendo usado pelo diabo. Aí, mas pastor, o que eu faço? Você que decide, você vai continuar deixando ele usar. Eu fiquei indignada porque eu soube que era ele. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero ser usada pelo diabo. Quero ser usada por Jesus. Eu fui para cá, Senhor, eu aceitei o Senhor para ser usada por ti, não pelo diabo. Não quero, não aceito ser usada pelo diabo. Aí foi onde comecei a orar, pedir a Deus, clamar a Deus, Jesus me libertou daquilo. Fumei uma cartela de cigarro, de uma vez. Depois amassei o último, não aguentei fumar, o último que sobrou, falei, Senhor, o Senhor disse, se creres verás a glória de Deus. Eu estou crendo, eu quero ver sua glória. Nunca mais eu quero botar isso na minha boca. Se eu me converti ao Senhor, não quero ser usada pelo diabo. Jesus me libertou daquilo até hoje.
bebida, o que for, não sinto. Pastora, por quê? O que me usava não está mais em mim. Por isso que eu não sinto vontade de fazer aquilo ali. A vontade era dele. A vontade de beber, a vontade de cheirar, aquilo ali era a vontade de quem estava em mim, não eu. Vocês estão entendendo? Pastora, hoje em dia você sente vontade de fazer o quê? Louvar, ler a palavra, orar, buscar Deus, porque o que está em mim agora é para esse lado, não é mais para aquele lado, entendeu? Então você tem que saber a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você vai ver aquela mulher lá que foi pega no ato do adultério, Jesus libertou ela, nunca mais ela quis saber daquilo ali, de prostituição. Porque aí depois a Bíblia diz que quantos demônios tinha naquela mulher? Hã? Quantos demônios a Bíblia diz que tinha na Maria Madalena? 7 demônios tinha nela. Hã? Aí o demônio entra na pessoa, faz ela fazer aquilo ali, mas porque eu não consigo parar de fazer, não consegue porque tem um espírito te usando. Primeiro passo é você ouvir a palavra, depois é que nem eu falo aqui, você tem que orar, você tem que jejuar para esse demônio sair de vez da tua vida e não te usar mais. Hã? Gente, eu estou falando para você, eu chorei. Falei, Deus, eu não quero o diabo me usando, eu não sabia que era ele que estava me usando. Não quero ele me usando, mas não quero ser usado pelo diabo. Hoje em dia, o tempo que eu fiquei lá no mundão, que eu fui usada por ele, eu me acho uma boba. Falei, caraca, ele me enganou direitinho, me usava, me fazia de marionete, gato, sapato, e eu crente que era eu, e não era, era ele. Hã? Sério? Então lá no livro de Mateus, Mateus 15, né? Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. No Mateus 15, 15, para a gente ir embora. Acharam? Ele está dizendo assim, ó. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para onde? Para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede da onde, pessoal? Do coração. E isso é que contamina o homem. Que contamina não é o que você come, não, é o que você fala, ou aquilo que está no seu coração. Por isso que eu estou falando, você tem que examinar seu coração. Se você tem pensamento, gente, preste bem atenção, porque igreja que não fala a verdade, igreja que o pastor não é sincero, não adianta você ir. Tem que falar isso. Se você tem um pensamento errado, um pensamento de adultério, um pensamento de prostituição, de pornografia, um pensamento mal contra os outros, você deseja o mal para alguém, você está entendendo? Ou você vive reclamando da vida no seu coração, ou se você mente, essas coisas, você tem que sair isso da tua vida. Isso é uma coisa que está, uma contaminação que está no seu coração, uma mágoa, um ódio, uma falta de perdão. Você tem que examinar se o seu coração está limpo. Pastora, e se eu perceber que o meu coração não está limpo? Aí você tem que pedir a Deus para limpar. Ora, Deus, Senhor, limpa meu coração, Pai. Tira isso de mim. Davi pediu a Ele: Senhor, purifica-me, limpa, não quero, tira isso de mim, isso que eu conheço, que eu não conheço. Você tem que pedir força a Deus
para limpar aquilo ali. Porque quando você limpa o seu coração, você vai ver Deus agir na sua vida. Você entendeu? Tudo para você vai dar certo. Você vai ter comunhão com Deus, vai ser tudo diferente. Mas você precisa ver. Se você vê que tem uma coisinha lá, ou isso aqui que eu penso não é legal, ou isso aqui que eu falo não é legal. Então você tem que pedir a Jesus que purifique o seu coração. Amém? Ele está dizendo assim, ó. Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procede o que, pessoal? Os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Isso está onde? No coração. Claro que se você deixar isso ficar lá, você ouve a palavra e pede a Deus, Deus vai limpar o seu coração, vai tirar isso de você. Glória a Deus. E ele diz, são essas coisas que contaminam o homem, mas não comer sem lavar a mão. Isso não contamina o homem. Por isso que nós temos aqui uma campanha da lavagem do coração às quarta-feiras. Você já viu que a gente põe aqui o suco da uva, a gente pede para transformar no sangue de Jesus e lava o coração nesse sangue. Você põe lá o nome da pessoa ou o seu nome. Pai, lava o meu coração, limpa o meu coração. É onde você vai pedir a Deus para tirar tudo que não é dele. Por quê? A gente não vai mais lá no caso do horário. O que você deve pedir a Jesus para limpar? Porque no Mateus 5, versículo 8, está escrito o quê? Bem-aventurado, limpo, né? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando falam em ver a Deus, você, mas um dia que eu vou ver Deus. Não. Deus quer que você veja Ele aqui na terra. Pastora, não fala isso não, ninguém nunca viu Deus. Vê sim. Você vê Deus na libertação da sua família. Você vê Deus agindo na sua vida. Você vê Deus na sua saúde. Você vê Deus naquele saláriozinho seu, na comidinha que você come, na caminha que você dorme. Você vê Deus toda vez que você sai para a rua, seus parentes saem na rua, que sai e volta para casa bem. Na proteção de Deus pela sua vida. Você não vê a mão de Deus? Porque nós vemos Deus agindo na nossa vida. Como que o povo de Israel viu Deus? Através do que ele fazia pelo pessoal. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez o maná lá cair do céu, Deus tirou eles lá da terra do Egito, Deus guiou eles com as fortes mãos deles, guardou eles, então eles viram Deus. Nos milagres, você vê Deus nos milagres que acontecem na sua vida. Para isso você precisa fazer o quê? Limpar o seu coração. De força a Deus, Senhor, isso aqui eu não quero, isso não é do Senhor, me dá força. Sozinho, sozinha, você não consegue. Que é como eu acabei de falar para você, há forças espirituais do mal trabalhando para fazer você errar, para tentar derrubar você. Então você não vai conseguir vencer essas forças das trevas sem a ajuda de Jesus. Se Jesus disse em mim, mas com Jesus você vence. E tem uma coisa que ajuda você a vencer muito mais rápido, mas é o que o demônio não deixa muita gente fazer: orar e jejuar. Há tipos de demônios que só saem com oração em jejum. Você precisa lutar por você mesmo, orar a Deus, porque as pessoas vão te ajudar. Eu já preguei isso aqui, mas a luta é de quem? O Gideão. Deus levantou pessoas para ajudar o Gideão, mas a luta de Gideão era de quem? Era de Gideão. Deus levantou
pessoas para ajudar o Josafá, sim ou não? Mas a luta era de quem? Do Josafá. Então as pessoas vão te ajudar, mas você tem que querer, você tem que lutar. Tirar um tempinho para orar, conversar sério com Deus. Senhor, descobri hoje a verdade, que isso nem era eu que estava fazendo isso aqui, ó. Não quero mais que isso me use, Pai, eu não quero, eu preciso da tua ajuda. Ele vai te ajudar, tira isso da minha vida, ele vai tirar. Aí você, mas aí, como alguns deles só saem com oração de jejum, estou oferecendo então um jejum como agradecimento, se eu tirar isso da minha vida, fazer eu tomar nojo disso. Pronto. Você vai fazendo isso, daqui a pouco você vai vendo que você está diferente. Você venceu aquilo ali. E não adianta o diabo depois tentar voltar, não. Você toma nojo, você não quer mais. Se o Filho vos libertar, quando você para um tempinho e depois você volta de novo, então você nunca foi liberto. Você ainda não foi liberto, não. Não foi. Se você tivesse sido liberto, nunca mais você ia sentir vontade de fazer aquilo ali. Eu fui liberto das drogas, eu não sinto vontade de usar droga. 13 anos já. Eu fui liberto da bebida. Pode botar a virilidade que for, isso nem mexe comigo. Entendeu? Quando você é liberto mesmo. Acabou, você não sente mais desejo de fazer aquilo ali. Seja pornografia, seja vício, seja o que for, você não sente mais desejo de fazer. Não, você não tem vontade nenhuma de fazer. Muito pelo contrário, você sente até nojo daquilo ali. Aí você foi liberto. Agora, se você, em vez de falar, não estou fazendo, porque eu sei que é errado, aí o pessoal deixa você sozinho, você não foi liberto. Você ainda não foi liberto. Você tem que batalhar ainda pela sua libertação. Você vai sentir quando você foi liberto. Mas quando? Quando não tiver ninguém perto de você, Deus vai deixar ter a oportunidade ali de você fazer. Deus vai deixar. Só para mostrar para você que você foi liberto, porque você não vai querer mais. Não é por causa de ninguém. Você não vai sentir mais vontade de fazer aquilo ali. Vontade nenhuma. Não adianta o diabo te tentar mais, não vai nem mexer com você. Aí você foi liberto. Você está entendendo? Você foi liberto. É igual eu posso andar sozinho por aí onde eu for. O diabo não querer me tentar com bebida, droga, essas coisas, relacionamento, ele vai perder tempo. Ele vai perder tempo, porque eu sou uma pessoa que eu sou liberta. Não é da boca para fora, eu sou liberta, eu sou livre, eu fui liberta. Você está entendendo? Agora tem gente que não é liberta. Primeira oportunidade, a pessoa, então você não foi liberta, você tem que batalhar. Mas isso não significa que você não vai ser. Jesus não faz exceções de pessoas. Da mesma maneira que Jesus me libertou, ele quer libertar todos. Mas, é que nem eu estou falando para você, você tem que querer, você tem que batalhar pela sua libertação. Eu batalhei pela minha. Eu chorava com o cigarro na mão. Às vezes eu molhava até o cigarro com as minhas lágrimas. Deus, eu não quero mais isso, tira isso de mim. Eu gritava. Eu ia para a campanha, pegava essas águas de sexta-feira aí. Ai, Deus, faz eu tomar nojo dos vícios da bebida. Tomava água, jogava sal na minha boca, e orava. Até que uma hora, 2 anos, buscando a Deus para ser liberto do cigarro. Mas fui. Se eu desisto antes, se eu não busco. E eu buscava, eu orava sério. Não é porque os outros, não, o pastor já está orando por mim. Não, nada disso. Eu orava mesmo, às vezes eu ficava horas orando ali, ó, a Deus, buscando mesmo a Deus, louvando, né? Eu tenho que me apegar com Deus, Deus vai tirar isso de mim, tirou. Glória a Deus, amém? Assim como é o vício, é outra coisa, a murmuração, às vezes o espírito de mentira, que faz a pessoa mentir, tem outras coisas mais, amém? Deus abençoe aí todo o pessoal do Face. A minha mãe, Deus abençoe, está mandando um abraço para os irmãos. Tiana, oi Tiana, Deus abençoe a sua vida, meu amor. Estamos juntos aí em oração, tá? A Kátia Silva, Deus abençoe, Kátia. Para o Senhor, meu amor. Obrigada, tá? Amém. Eu recebo aí a bênção em nome de Jesus. Vamos orar, pessoal. Vamos pegar o cálice da saúde.
Você que está em casa, põe seu copinho com água aí. Glória a Deus. Hoje de manhã eu fiz uma pregação muito forte sobre enfermidade. Só o pessoal ir lá ouvir lá. Preguei uma palavra sobre enfermidade. Olha, quem ouvir e entender essa palavra que eu preguei de manhã sobre enfermidade, é curado na hora. Só ouvir e entender. Amém? Hoje de manhã, poxa, Deus me usou para dar uma explicação muito forte. Muito tempo que eu não pregava essa palavra sobre o que é. Não tem o espírito devorador? O espírito destruidor? De manhã eu preguei sobre o espírito de enfermidade. Está lá no Lucas 3 e 10, né? Forte a palavra. Vamos orar então em nome de Jesus? Só não entende mesmo falar que nem a Maria Alessi. Lembra da Maria Alessi? Da rádio, da época do pastor. Na época o pastor Moto pregava na rádio, celebrar, né? Aí ela chegava lá, ela foi contar um testemunho. Ela falou uma frase, que essa frase pegou, espalhou geral. Ela falou assim: aqui nesse ministério, aqui só não aprende quem não quer. Entendeu? Aí pegou. E por tempo falando isso na rádio, todo lugar. Aqui só não aprende quem não quer. Então, para um bom entendedor, pinga letra. Então, sem entender, você vai longe. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E tu, Pai, apresentando a vida de cada pessoa em tuas mãos, também apresenta esse cálice da saúde, o copo com água que a pessoa colocou em casa. Hoje é uma campanha de cura aqui na igreja. E Pai, eu estou consagrando, Senhor, essa água, consagrando, Senhor, esse cálice aqui da saúde. Quantas pessoas já foram curadas, Pai, e de coisas sérias nessa campanha. E eu, em nome de Jesus, eu consagro e peço que o Senhor transforme num poderosíssimo remédio que cura qualquer tipo de doença, seja físico, seja na alma, no espírito. Em nome de Jesus, Pai, assim, Jesus, como o Senhor transformou aquela água em vinho, eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor transforme essa água, transforme esse líquido num remédio, Pai, no poder do Senhor. Quando essa pessoa tomar, todo mal vai sair, as dores, os sintomas, as inquietações, as ansiedades, tudo vai sair, Pai. E essa pessoa vai estar totalmente curada para a glória do seu nome. Glorifique o seu nome na vida dessas pessoas. É assim que eu oro, Senhor. E exijo que todo mal saia. Sai da saúde, sai do casamento, sai da prosperidade, solta os filhos, solta a família, vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oh Pai, agora em nome de Jesus, eu oro para que todos sejam curados pelo poder do seu nome, em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Peço que o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leve em paz. Deus, quem trouxe aí dízimo, oferta, eu peço que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha prosperar em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, pode beber do cálice. Você que botou um copinho com água aí, bebe com essa água com fé, que o mesmo Deus que está aqui está aí também. E Deus abençoe vocês aí. Um forte abraço para todos aí, tá? No Face, no YouTube. E pessoal, deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos na paz.